Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Hoje é sábado, 10 de janeiro de 2026. 10 de janeiro, amados irmãos. 10 de janeiro. E o tempo só avança. Quais as sementes que nós plantamos nesses 10 dias, nesses 9 dias, nesses 10 dias? Quais as sementes que nós estamos plantando? Quais as mudanças que nós queremos, primeiro em nós, depois nas pessoas? Porque muitas vezes nós achamos que só o outro precisa mudar. Só o outro age de uma forma que precisa ser alterada. Só o outro é sem noção, né? E muitas vezes nós também precisamos de mudança. Praticamente todas as vezes, irmãos, todos nós precisamos ser lapidados, reconstruídos muitas vezes, quebrados e reconstruídos pelo Senhor. Mas a gente precisa plantar isso em nosso coração. Nós temos que ter esse discernimento de que não é só o outro que precisa mudar. Muitas vezes a mudança que nós queremos no outro começa em nós. Quem transforma é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos de bênção ou de outras coisas. O que nós vamos escolher ser? Instrumentos de bênção, né? Então vamos orar nesse dia pelo nosso relacionamento com Deus. Porque para sermos um instrumento de bênção, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Oremos. Ó Santo Deus, bendito és Tu, Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Nós te amamos e te exaltamos, Senhor. Nós apreciamos a beleza da Tua santidade. Como é lindo, Senhor, quando o sol nasce. Como é lindo quando o sol se põe. Quantas e quantas vezes observamos os formatos das nuvens preciosos, coisas mais lindas. Quantas vezes observamos, Senhor, o vento mexendo a folhagem das árvores. Que coisa linda, Senhor, e nessa hora, nesse exato momento, tem uma brisa suave entrando aqui pela janela da minha casa. Senhor, Senhor, que nós possamos ver o Senhor em tudo, em tudo, em tudo. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória. Clamamos a Ti nesse dia, Senhor, proximidade contigo. Queremos conhecer mais de Ti. Queremos, Senhor, sermos cheios da Tua presença. Queremos, Senhor, ser transformados por Ti. Senhor, transforme tudo que há em nós que não agrada. Nos mostre, Senhor, comportamentos que não agradam. Nos mostre, Senhor, o que precisamos mudar. Que nós possamos ter esse discernimento, esse senso crítico de nós mesmos. Porque nós somos muito bons em apontar o que não funciona no outro. Mas quando somos confrontados com o que não funciona em nós, ficamos chateados, ofendidos, Então, Senhor, que nós possamos entender que nós precisamos também de ajustes, de transformação, muitas vezes até mesmo de reconstrução. Ó Senhor,
para ficarmos mais e mais parecidos contigo, Jesus, manso e humilde. Retira de nós, Senhor, toda arrogância de acharmos que sabemos muito, de acharmos que somos mais crentes que os outros, porque às vezes estudamos um pouco mais e muitas vezes a gente se perde nisso. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a arrogância, o orgulho, perdoa por acharmos que não precisamos orar tanto ou ler a Bíblia tanto, que aquele pecado não tem nada a ver, que é só uma coisinha ou outra. Senhor, perdoa, Senhor, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós somos rebeldes, malcriados, porque somos teimosos, queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito não funciona, Senhor, nos afasta de Ti. E é justamente o que queremos nesse dia, nos aproximarmos de Ti, termos comunhão, nadarmos em águas profundas. Senhor, não queremos nos contentar com a água na nossa canela, queremos nadar em águas profundas. Queremos conhecer mais de Ti. Senhor, Senhor, que nós tenhamos o discernimento, que precisamos orar, separar tempo de qualidade para Ti diariamente, de oração e de estudo da palavra. E que saibamos que a carne nunca vai querer. A carne nunca vai querer isso. Sempre vai nos boicotar, nos colocar sono, dizer que precisamos mesmo, que a gente ora mais tarde. E a gente nunca consegue orar mais tarde quando a gente não ora no tempo que a gente separou para o Senhor. Oh Deus, nos perdoe todas as vezes que viemos a Ti com um arsenal de desculpas, um arsenal. Nos perdoa, Senhor. Pai, que possamos entender que precisamos do Senhor mais que tudo, que o Senhor é o nosso primeiro amor e que possamos estar com o nosso primeiro amor queimando no peito. Senhor, que entendamos essas verdades, que entendamos que precisamos buscar a Ti, ao Teu reino em primeiro lugar. Tu nos ensina. E quantas vezes passamos por isso e começamos a buscar todas as outras coisas em primeiro lugar. Oh Senhor, nos perdoa. Espírito Santo, nos dê ouvidos sensíveis à Tua voz, um olhar que rompe em fé, que possamos vê-lo em tudo, Santo Deus. Senhor, muito obrigada por esse tempo de oração. Acampa, Senhor, os Teus anjos ao nosso redor e da nossa família, e que sejamos invisíveis para o inimigo. Também, Senhor, que tudo que fizermos hoje seja um ato de adoração para Ti. Que possamos ter uma vida que Te honre neste dia. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.